Bendito Deus, Pai Celestial, Tua casa é o melhor lugar nesta terra para nós estarmos adorando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor, que é digno de toda honra e toda glória, Pai. Não há nome acima do Seu, Pai. Tua bendita palavra diz que todo joelho um dia se dobrará diante deste nome que é sobre todos os nomes. E quando nós olhamos para nós e vemos que carregamos este nome em nossas vidas, isso, Deus, para nós é um privilégio inexplicável, mas queremos dizer obrigado por revelar a nós, Pai, o Teu plano e o Teu propósito. Como disse o apóstolo Paulo, o mistério que esteve oculto durante todos os séculos foi revelado. Cristo em vós, esperança de glória. Isso, ó Deus, é uma revelação que o mundo não tem, mas Tu tens dado para a Tua noiva, e é Cristo em nós, o Espírito Santo, que vai nos tirar desta terra, quando chegar aquele momento, Deus, dela ser totalmente incendiada, explodir pelas bombas atômicas e por tudo que o homem tem preparado para a sua própria destruição. Mas obrigado por nos chamar para caminhar contigo, Pai, e agradecemos, Senhor, pelos hinos que foram louvados a Ti, que eles possam ter a perfeição do Teu Espírito para chegar diante do Senhor com um perfeito louvor. E agora, mais uma vez, Pai, nós precisamos do Teu Espírito para falar conosco e pedimos que o Senhor assim nos ajude, assim fale com cada um de nós, Pai. No nome de Jesus, Teu Filho. Amém, Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos no nome de Jesus. Também saudamos aqueles que nos visitam. Sempre temos visitantes e para nós sempre é um motivo de alegria, uma honra ter vocês conosco, louvando a Deus juntamente. Amém? Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela bênção que Ele tem me dado. Vocês sabem que tenho passado por uns momentos de enfermidade, mas Deus tem colocado Sua mão e eu agradeço a igreja pela oração. Amém? Nós nunca podemos esquecer aquilo que o profeta disse, e não disse como uma retórica ou com uma palavra somente de força de expressão, mas é uma realidade. Ele disse que Deus não tem outras mãos a não ser as nossas e não tem outros lábios a não ser os nossos. Porque quando Ele estava aqui em carne, Ele fazia as obras, mas Ele subiu e disse: agora vocês farão as obras. Então é através de você, através da tua oração, que Deus se move. E nós temos que crer nesse, posso dizer, privilégio que Deus deu, que é o privilégio da intercessão. Sexta-feira, na live, os irmãos comentaram sobre esse tema, foi muito especial. E quando a igreja souber o poder que ela tem na intercessão, e principalmente no sentimento pelo qual ela intercede, não ore somente por orar. Pedir oração para mim. Vou colocar, Jesus, abençoe fulano que pediu. Isso não passa do teto. Você tem que ter sentimento, você tem que se colocar no lugar da pessoa pela qual você está orando. Aí Deus se move
e move suas orações. Amém? Também peço oração para o pastor Febrônio, ele está se recuperando, foi outra vez atingido por essa Covid, né? Mas está se tratando em casa, está melhorando, e vocês coloquem nas vossas orações. Amém? Mas coloquem, como disse os irmãos na sexta-feira, com sentimento diante de Deus. Amém? Assim agradeço também, eu sei que muitos que estão nos assistindo, que não são aqui da congregação local, têm orado por nós, e nós colocamos tudo diante de Deus, para que Deus vos recompense em tudo. Deus é maravilhoso, o diabo existe, nós sabemos disso, mas isso para nós não é problema. Nós sabemos que ele existe para um motivo, para que ele seja frustrado em tudo quanto ele for fazer. Diante de um povo de Deus, ele não tem poder. Ele é totalmente inativo perante aqueles que crê no poder da oração. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 16, versículo 2. E domingo pela noite o pastor Clenuir pregou, e eu vi que ele citou as Escrituras e disse que estava meditando a Deus, e Deus deu aquela linha, e a partir do momento que ele recebe a inspiração, ele relaciona aos temas que têm sido tratados e vê que aquilo estava alinhado. Então isso é maravilhoso, porque nós não buscamos formar um sermão segundo a nossa mente, mas buscamos em Deus. E também eu estava vendo um tema que Deus me deu durante essa semana, e depois de todo ele pronto, eu estava analisando com a série de cultos que o pastor tem trazido aqui pela manhã sobre a casa de Deus, né? Ele falou sobre as 3 casas onde Deus habitou. Ele veio se movendo até chegar no principal objetivo, que é você como sua casa, sua morada. Então eu fiquei feliz que eu vi que esse tema, de uma altura em diante, vocês vão ver que ele vai realmente entrar nesta mesma linha. E aí o que nós vemos com isso? Que Deus está falando algo para nós. E como bons alunos, nós temos que captar, pedir ao Espírito Santo, me ajuda a entender o que o Senhor está falando, porque eu quero aplicar na minha vida. Porque haverá um arrebatamento, e haverá uma única maneira de ser arrebatado. E essa é ser você a casa de Deus. Ser você a habitação de Deus, a morada do Deus Altíssimo, né? E vocês, é bom, eu vejo, não muitos, mas alguns, eu vejo às vezes anotando, e isso é bom porque a mente nossa, ela não capta tudo como deveria, mas depois você pega as anotações e você vai olhando e você consegue montar o quadro muitas vezes de mais do que uma pregação, porque você percebe que elas estavam alinhadas para um foco principal. Em Deuteronômio capítulo 16, versículo 2, diz assim: Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelhas, vacas, e no lugar que o Senhor escolher para ali,
fazer habitar o seu nome. Você pode repetir comigo? Todos juntos ao mesmo tempo diz assim: no lugar. Vamos repetir porque nem a metade repetiu, né? No lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Deus estava indicando que Ele colocaria o nome dele em um lugar. Porque como o grande Elohim, e a palavra Elohim significa o autoexistente, aquele que existiu, ou melhor, que existe por si próprio. Não se aplica nem a palavra existiu, porque existiu parte de um princípio, existiu daqui para aqui. Mas ele sempre foi existente. Então Elohim é aquele que existe por si mesmo. Enche os céus e a terra, mas ele queria ter um nome. E ele queria ter um lugar onde esse nome estivesse, para que ali ele fosse adorado. Amém? Podeis assentar. É muito simples o tema que Deus me deu. E desde já quero agradecer a Deus também e aos irmãos que têm orado como vocês sabem, eu falei aqui no testemunho quando eu voltei da África, que Deus nos deu a graça de abrir uma porta de um programa de rádio em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, repito, um país de 40% da população muçulmana e em torno de 50% das religiões africanas, candomblé e todas aquelas outras. E Deus abriu uma porta ali. E eu tenho pregado ali, os programas eu tenho gravado e tenho enviado. Mas é uma experiência nova que eu estou tendo, porque pregar aqui no Brasil, nos Estados Unidos ou qualquer outro país chamado cristão, é fácil falar de Jesus porque todo mundo sabe quem é Jesus. Mas você pregar para pessoas que não sabem quem é Jesus, eles não têm Jesus como o Filho de Deus, então precisa de uma outra linha que Deus possa nos ajudar. E Deus tem me abençoado de uma maneira especial com programas que têm vindo por inspiração de Deus. E eu tenho dito ao pastor José Mendes ali em Guiné-Bissau, animando ele para que a igreja se ponha em oração pelo programa de rádio, pedindo a Deus a conversão das almas. E para animar ele, para que eu disse, de acordo com a experiência que nós temos no Brasil, eu disse: o senhor não espere um resultado do rádio de imediato, porque pela experiência que nós temos aqui, começa a dar os primeiros frutos de 6 meses para frente. As pessoas primeiro vão ouvindo, vão analisando, para depois entrar em contato. Mas essa semana ele me mandou uma foto e o testemunho que eu acho que foi domingo passado, algo assim. Uma muçulmana com 5 filhos procurou a igreja. Então Deus está abençoando de uma maneira muito especial, mostrando a eles quem realmente é o Salvador. Porque eles crêem. Uma parte boa, uma parte que nos facilita de pregar a eles é que eles crêem nos profetas. E eles crêem no Velho Testamento. Então eu tenho usado os profetas que falam sobre a vinda do Cristo.
e como seria a sua chegada. E Deus já tem movido. E para vocês verem como Deus faz, eu vou aproveitar antes de entrar aqui, dar esse testemunho. Eles me levaram primeiramente para tentar um programa de rádio, na Rádio Nacional de Guiné-Bissau. Mas Guiné-Bissau é um país como muitos que se fala em democracia, mas não é uma democracia. E a Rádio Nacional, ela é uma rádio estatal, ela é uma rádio controlada pelo governo. E me colocaram diante de um muçulmano, um homem grande, uma barba muito grande, o turbante, aquela roupa deles, né, um vestidão. E conversamos com ele, veja que isso é uma lição para nós, porque muitas vezes tem crente que se envergonha de testificar da sua fé. E uma das primeiras coisas que ele quis fazer menção diante de mim foi que eu, segundo ele dizendo, já fui a Meca. E ir a Meca para um muçulmano é como para nós receber o Espírito Santo. Todo muçulmano tem que ir pelo menos uma vez na vida ir a Meca. E para eles é como se fosse o selo da salvação. E ele conversando, mas Deus nos deu graça, e eu falei para ele o nosso objetivo, eu disse, nós não temos costume e nós não pregamos religião e não queremos um programa para falar de religião. Nós queremos falar do amor de Deus. Aí ele olhou para mim e disse, eu fui diretor de uma rádio católica por 30 anos. E se houve lugar para mim entre os católicos, trabalhar com eles, tem que haver lugar para os evangélicos também por um programa de rádio, ou seja, aqui entre nós, muçulmanos. Mas você diz, que bênção, a bênção maior está para frente. Porque ele me deu a oportunidade de escolher horário, ele citou o melhor horário que ele tinha, que era depois do jornal. Ficou praticamente tudo certo, só voltar a assinar o contrato. Mas na outra semana, quando nós estávamos indo para assinar o contrato, um jovem que estava indo junto disse, pastor, falando para o pastor José Mendes, essa rádio, ela não é muito ouvida. Porque ela é uma rádio estatal e tudo ali é controlado pelo governo, e as pessoas, ou seja, elas não confiam no que sai, porque elas não sabem, quase tudo é manipulado. Mas nós temos uma rádio mais ouvida da nação, que é nacional também, que é África FM. Eu disse, então vamos lá. Fomos lá e conseguimos o mesmo horário depois do jornal, também pelo mesmo preço. Foi uma bênção? A bênção maior está para frente. Porque assim que nós saímos de Guiné-Bissau, houve um golpe de Estado no país. E se nós tivéssemos ficado um pouquinho mais, teríamos ficado presos lá, porque o país entrou em estado de sítio, né? Ninguém sai, ninguém entra. E uma das primeiras coisas que foi feito, fechado a Rádio Nacional. E se nós tivéssemos colocado o programa de rádio, teríamos perdido o nosso horário. E além de agora ter fechado aquela, por certo, todos os ouvintes migraram para outra. Deus faz as coisas bem feitas. Amém? E isso tudo é resultado das orações de vocês, e eu peço que vocês continuem orando para que Deus me dê a inspiração de como apresentar Cristo a esse povo. E eu creio que nós vamos ter muitos e muitas almas convertidas. Amém?
Desculpa, irmãos, vamos entrar no nosso tema então, depois, quando for postar, o irmão pode editar, tirar fora essa parte, para não ficar muito longa a pregação. Nós lemos Deuteronômio 16, verso 2, e o nosso tema é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Porque às vezes surge essa pergunta na mente, porque tem uma cultura aqui em nosso país e nos países chamado cristão de um Deus trino. 3 pessoas da chamada Santíssima Trindade. E quando nós pregamos e mostramos que Jesus, Ele é Deus, mas que não há 2 ou 3 pessoas de uma trindade, muitas mentes ficam confusas. Mas se Ele é Deus e não é uma segunda pessoa, quem é Ele então? Quem é realmente Jesus? Porque quando nós olhamos lá em Gênesis capítulo 3, você já vai ver o anúncio de Jesus da boca do próprio Deus, porque Deus é o profeta. Os profetas que surgiram, eles foram somente a boca de Deus. O Filho do Homem sempre é o Espírito de Cristo, o Espírito profético de Deus. Usando o Filho de um homem, usando uma pessoa que nasce para aquele propósito. Entende-se também que devemos separar pessoas com dom de profecia com um profeta maior. Nunca houve em um mesmo tempo 2 profetas, mas pode haver sim muitos com dons de profecia. São coisas diferentes, mas um profeta maior, um profeta mensageiro de Deus, ele nasce profeta. Jeremias capítulo 1: no ventre de tua mãe te conheci, te escolhi e te dei as nações por profeta. Ele já nasce um nazireu, separado para aquele ministério. E o espírito profético de Deus fala através desses homens. E você vê que a primeira profecia foi diretamente de Deus concernente à redenção das nossas almas. Em Gênesis capítulo 3, quando nós vemos sobre a queda do homem, e você vê Deus chegando como de costume na virada do dia, e ele não encontra Adão nem Eva no local que sempre lhe esperavam para aquele companheirismo. E Deus passa a andar pelo jardim procurando por Adão. Aí você vê, não é o homem, não é você que procurou Deus, é Deus que te procurou. Ah, mas eu senti algo dentro de mim e eu comecei a ir atrás. Era Deus em você fazendo isso, porque o homem sempre corre de Deus. E quando Adão se apresenta a Deus, ele diz: eu me escondi porque estava nu. Deus diz: tu comeste da árvore que eu disse para não comer? E para nós ganharmos tempo, vocês sabem que ele pergunta por que ele fez aquilo. Ele diz: a esposa que tu me deu, ela me enganou. Eva, por que fizeste isto? A serpente me enganou. E então Deus traz uma maldição. Mas veja que não sobre Adão e nem sobre Eva. Porque Deus não amaldiçoa filhos. Mas Ele traz uma maldição sobre a serpente. Maldita serás sobre o teu ventre, andará todos os dias da tua vida. E logo após ele profere a maior profecia para nós. Ele diz para a serpente assim: do ventre da mulher
nascerá uma semente que esmagará a cabeça da serpente. Aleluias! Louvado seja Deus! Do que ele estava falando? Da vinda do Messias, que viria do ventre de uma mulher. Seria um ser humano como eu e você. E depois, na continuação, ele vem por tipos. O pastor Febroni falou aqui domingo passado sobre isso, né? Como que ele vinha se apresentando na sarça, como ele vinha se apresentando no Monte Sinai, e de tantas formas se apresentando ao homem. Mas ele não tinha uma casa ainda para ele ficar. E ele veio se manifestando pelo sacrifício dos animais, tudo como símbolos apontando para Cristo. E vemos Isaías no seu capítulo 7, sendo usado em profecia, na mesma linhagem da profecia de Gênesis 3,15, da profecia que Deus mesmo, Deus dizendo, do ventre da mulher nascerá a semente que esmagará a cabeça da serpente. E Isaías diz, uma virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e esse filho será o quê? Emanuel. Mas o que é Emanuel? Traduzindo se diz, Deus conosco. Ou seja, Deus se fazendo carne através do ventre de uma mulher, emprestando um ventre, para que através deste corpo ele pudesse ser tentado como eu e você é tentado. Para que através desse corpo ele pudesse sofrer enfermidade como nós. Para que através desse corpo ele pudesse compreender o que é um ser humano. E quando o salmista Davi na sua oração diz, Senhor, lembra que somos pó. Por certo, Jesus, vamos dizer assim, balançou a cabeça e disse, sim, Davi. Deus disse, eu sei, eu ainda não me tornei carne, mas eu vou me tornar e eu sei como vai ser. Vocês são tentados. Eu também vou ser tentado como vocês. Mas eu vou vencer por vocês. Amém? Depois, Isaías 9:6, ele vem outra vez em profecia, um filho se nos deu. Mas que filho? A segunda pessoa da Trindade? Não, esse filho será Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eternidade não tem começo e nem fim, e o menino seria pai da própria eternidade. Então, se a eternidade não tem início nem fim, ele é mais do que eterno. Por isso que nossa mente não se compreende a Deus. E o profeta diz assim, se nós pudéssemos compreender a Deus, nós não precisaríamos de fé. Nós temos que crer. Aleluias! Então nós temos mostrado, irmãos, todos aqui batizados, já ouviram, pelos evangelistas, pelo pastor, nós temos mostrado que não há espaço na Bíblia para uma crença em mais do que um Deus. Não há espaço para crer ou pensar que existe alguma coisa como que um Deus menor e um Deus maior. Jesus um pouco menor do que Deus. Não existe. Há um só Deus. Êxodo 20, verso 3, nós podemos ver as Escrituras dizendo assim, não terás outros deuses diante de mim. Então, mas Jesus não é Deus? Mas não era para ter outro Deus diante dele. Como é que estamos tendo Jesus como Deus? Aí nós entendemos, vamos entender, e já entendemos, né? Para nós aqui que já conhecemos, podemos ir mais direto.
quem ele era. Amém? Deuteronômio 4, verso 35. A ti foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus e nenhum outro há senão Ele. Amém? Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pastor Getúlio, o que tem impedido e causado uma barreira para o cristianismo é esse demônio de doutrina da Santíssima Trindade. Porque mesmo essas pessoas que às vezes o povo cristão menospreza, porque eles crêem em tal, eles crêem naquele profeta deles, eles não crêem. Eles, num certo sentido, têm uma linha mais correta concernente a Deus, mesmo não sabendo e não crendo que Jesus é Deus. Mas eles não admitem que exista outro Deus a não ser aquele que criou os céus e o universo. Por isso há uma barreira para chegar diante deles. Você chega como um cristão para evangelizar, eles já olham para você como um pagão que adora mais do que um Deus. Mas Deus nos deu a graça de ter um profeta que nos deixou tão claro essas coisas e mostrar para nós e dizer assim, que a fé correta quanto a Deus é a fé judia. Porque o judeu crê também num único Deus. E eles crêem que haverá um Messias, mesmo já tendo vindo e tendo rejeitado. E o profeta disse para um judeu assim, que classe de pessoa será o Messias quando vier? E o judeu olhou e disse, ele será o próprio Deus. O mundo critica deles, mas a fé deles nesse sentido está além do que muitos, ou do que todos esses teólogos juntos, que o diabo usou para infiltrar o paganismo com a doutrina do cristianismo, para impedir do verdadeiro cristianismo ser mostrado, para impedir o quê? A profecia de Deus de Gênesis 3,15, do ventre da mulher nascerá uma semente que esmagará a cabeça da serpente. Deus estava falando ali do seu plano da redenção, em se fazer homem, gerando do ventre de uma mulher uma casa para ele habitar. Mas a teologia bagunçou. Mas o eleito, irmãos, não será impedido de conhecer a verdade. Amém? 1 Reis capítulo 8, verso 60. Olha só. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Amém? Essa é a base da fé. Mas é o Velho Testamento. O Velho Testamento, irmãos, ele era uma sombra do Novo. E o que é sombra é menor do que aquilo que causa sombra. E aí está, irmãos, um mistério muito grande, pastor Getúlio. Não pode haver sombra desse microfone sem que haja o microfone. Mas Deus fez com que houvesse a sombra antes que houvesse o objeto da sombra. Porque o objeto das sombras do Velho Testamento, desculpa usar a palavra, mas o ser que faria essa sombra era Cristo. E a sombra veio primeiro. Mas num certo sentido você sabe que a sombra aparece sempre primeiro. Você está assentado em um lugar, você vê uma sombra e você diz, está chegando alguém. E o povo do Velho Testamento viram as sombras vindo e eles podiam olhar e dizendo assim,
está vindo aquele que se fará carne, aquele menino que haverá de nascer, aquele que será Emanuel, aquele que será Deus conosco. Amém? Então veja vocês que claramente, irmãos, as Escrituras elas nos afirmam, e não há espaço para aqueles que estão nos assistindo, que você ainda não tem visto esta fé em um único Deus. Você que está acostumado a ver as pessoas concluírem suas orações dizendo em nome de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, invocando uma trindade nas suas orações, isso está errado, isso não é bíblico. Há um só Deus e não há espaço para mais do que um. Fora disso, sempre a crença em mais do que um Deus é paganismo. Amém? Então nós entendemos que o menino que haveria de nascer, que haveria de vir para trazer a remissão, seria quem? O próprio Jeová em carne. Mas eu li que esse Deus disse que um dia colocaria o seu nome num lugar para que ele fosse adorado ali. Então o nome dele é Jeová. Não. Ele ainda não tinha um corpo. E ele disse que ele encontraria um lugar para colocar o seu nome. E quando ele disse isso, ele era espírito. Então ele estava falando de algo físico que haveria de existir para que ali ele colocasse o seu nome. Vocês estão me compreendendo? Ele estava anunciando a chegada da semente que viria da mulher. Amém? E que ali ele colocaria. Mas Jeová não é Deus? Nós temos, quer dizer, Deus é. Mas a minha pergunta, não é o nome de Deus? Nós temos na Bíblia muitas palavras, muitos nomes que são nomes de atributos, são palavras que falam do que Ele é, do que Ele faz, são palavras que falam das suas qualidades para com o povo, mas não é o nome. É como eu olhar para o irmão Laudenir que está aqui diante de mim e dizer que ele é pai. Eu estou falando a verdade, ele é pai, mas não é o nome dele. Eu digo, ele é um pedreiro, é a verdade, ele é um pedreiro. Ele é esposo, é verdade. São muitos títulos que ele tem, mas ele tem um nome. Jeová significa aquele que habita com sua família. O grande Elohim, o autoexistente, que existe por si próprio, queria ter uma família. Então ele tinha que ter um título que se atribuísse a pai de família. E aí então ele tem esse grande título conhecido, que nós o chamamos o grande Jeová. Aquele que habita com sua família. Mas você sabe, irmãos, que toda família tem problemas. E uma vez, nunca esqueci o pastor Febrônio dizendo assim, que quando Deus quis ter uma família, Ele sabia que esta família teria problemas. E Ele então assumiu os problemas da família como seus problemas. E foi aonde Ele começou a manifestar títulos que se atribuíam às suas qualidades pelas quais a sua família haveria de precisar. Amém? Falamos de dois títulos que se atribuem ao que ele é: Elohim, o existente por si próprio, Jeová, aquele que habita com sua família. Mas podemos citar aqui, irmãos, porque como eu disse, toda família tem não um problema, muitos problemas. E aquele pai tem que, às vezes, ser uma coisa para resolver isso, agir de outra forma para resolver aquilo, para poder que a família caminhe. E nós encontramos ele como Jeová Jireh, nós encontramos como Jeová Rafa, nós o encontramos como Jeová Nissi,
Nós o encontramos como Jeová Shalom, também Jeová Ra, tantos nomes redentores ou títulos que se atribuíam às suas qualidades redentoras, qualidades que ele haveria de usar em favor da sua família, mas não eram nomes dele. Porque nós vamos ver logo mais abaixo que ele se negou a dizer o nome quando lhe foi perguntado mais do que uma vez, porque ele não tinha um nome. Ele tinha muitos títulos que se atribuíam às suas qualidades. Você diz, mas Jeová Jireh o que é? Significa aquele que provê. É uma das principais qualidades de um pai, prover a necessidade para a sua família. E no caso de Abraão, ele precisou agir como Jeová Jireh para providenciar o carneiro no lugar, o cordeirinho no lugar do Isaac. Você vai encontrar isso em Gênesis 22, verso 14. Jeová Rafa, por quê? Porque sua família ficaria doente. E ele precisava ser médico para curar. E como o médico da sua família, ele recebe um título de Jeová Rafa, quer dizer aquele que sara todas as tuas enfermidades. Êxodo capítulo 15, verso 26. Eu sou o Senhor que te sara. Amém? Ele sabia muitas vezes também que nós precisaríamos, irmãos, ter espaços delimitados para que esse espaço onde nós convivemos seja respeitado e que as hostes do inferno saibam que naquela casa é um espaço que pertence a Deus. E quando um país ele é autônomo, pastor Getúlio, o que ele faz para dizer nós somos autônomos e aqui pertence a nós? Eles levantam uma bandeira. E a bandeira está dizendo esse espaço pertence a alguém. E você não pode vir e simplesmente invadir e agir. Isso aqui é um espaço autônomo de alguém. E ele sabendo que nós precisaríamos disso, irmãs, que a sua casa fosse um espaço, que ali tivesse algo que definisse como um lugar que pertence a Deus. Então ele precisava ser uma bandeira para nós. E aí para isso ele foi chamado Jeová Nissi. Ezequiel 48, verso 35. E o nome da cidade, desde aquele dia, será o Senhor. Êxodo 17, 15, né? O Senhor é a nossa bandeira. E lá está escrito assim: Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é a minha bandeira. O mundo tem que saber que aqui não é um lugar neutro. Aqui pertence a um reino. E a bandeira está hasteada. São títulos que se atribuem às qualidades de Deus para suprir sua família. E você pode dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja Jeová Nissi na minha vida. Porque às vezes eu vejo que parece que eu sou uma terra de ninguém. Que qualquer um entra, qualquer espírito entra e domina e faz o que quer. Senhor, precisa da sua bandeira para delimitar limites. E aí então ele se manifesta para você como Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Amém? Agora, também precisaria essa família ter paz. Porque essa família iria morar num mundo terrível.
E o profeta diz que esse mundo é um mundo de pestilências. Então, para isso, ele se manifestou como Jeová Shalom. Jeová Shalom, que eu saltei aqui, né? Jeová, eu falei Jeová Nissi, Jeová Sama, melhor, antes ainda. Jeová Sama, ou Chamá, como se pronuncia a palavra. O que significa Jeová Chamá? Ezequiel 48, verso 35. E o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Você viu a relação com Jeová Nissi? O Senhor é a minha bandeira. Aí ele hasteia a bandeira dele. E a partir dali, ele também passa a ser para você Jeová Chama. Que significa: o Senhor está presente. Aleluias! Ezequiel 48, 35. E o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Quantos nesta manhã que às vezes parece uma terra de ninguém, e que o inimigo tem feito coisas, e você quer sair daqui nesta manhã dizendo: eu quero que Jeová Nissi hasteie a bandeira dele sobre minha casa. Porque a partir dali, que ele tiver a bandeira, porque quando um país está conquistando uma terra, e eles vencem o inimigo, a primeira coisa que fazem é hastear a bandeira. E ao hastear a bandeira, eles estão dizendo que aquele local pertence agora à nação conquistadora. E eu pergunto, pastor Getúlio, como policial, depois que o exército fez toda a batalha, lutou arduamente para conquistar um terreno que é seu, e ele hasteou a bandeira, aí eles pegam as mochilas e vão embora e dizem: está tudo bem? Não, eles precisam ficar ali agora presente. Fica uma guarda. Veja que na sequência de Jeová Nissi nós temos Jeová Chamá, que significa: o Senhor está presente. Aleluias! Como eu disse, mas também, mesmo Ele estando conosco, há a pressão do mundo. Você sai pela rua, há todo tipo de espírito que quer tirar a tua paz. Aí Ele se manifesta para você como Jeová Shalom. Que quer dizer o quê? O Senhor é a nossa paz. A minha terra, ou a terra que era invadida, que era assaltada, que era simplesmente destruída pelo inimigo, foi conquistada por Cristo. Sua bandeira foi hasteada. Jeová Nissi disse: eu sou a tua bandeira. E ele também disse: eu serei Jeová Chama, porque eu estarei presente agora ali. E ele disse: eu serei mais. Eu serei tua paz. Eu serei Jeová Shalom. Juízes capítulo 6, verso 24, né? Então Gideão edificou um altar ao Senhor. Ele chamou: Senhor é paz. Amém? E todos esses que agora estão debaixo desta bandeira, todos que tiveram o cordeiro provido por Jeová Jirê, todos que têm sido sarados pelas suas enfermidades por Jeová Rafá, todos que têm tido a bandeira dele hasteada por Jeová Nissi, todos que têm tido agora uma guarda presente, os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem, todos esses receberam ele como Jeová Chama. Eles têm também agora Jeová Shalom, que é a paz. E eles têm algo também muito grande: Deus se manifestando como Jeová Ra. Porque uma nação conquistada, com o exército posicionado, precisa ser conduzida dali para frente.
As ovelhas precisarão ser cuidadas, serem tratadas. Aí ele se manifesta como Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Salmo 23, verso 1. E por último, dos 7 nomes redentores de Deus, nós temos Jeová Tsidkenu. É difícil a expressão dessa palavra, né? Tsidkenu, que significa o Senhor é a nossa justiça. Qual família que não precisa às vezes de uma intervenção para trazer justiça? Porque às vezes há coisas injustas contra você. Mas você daí não se apavore, só lembra assim, ele não é só para mim Jeová Jireh, que proveu para mim uma bênção, e que agora a própria bênção que ele proveu, alguém está querendo causar injustiça, querendo tomar isso de mim. Não, você diz assim, eu tenho um Jeová Tsidkenu, que significa o Senhor é a nossa justiça. E Ele é justo. E Ele faz justiça em favor dos seus. Por isso também nos envergonhamos quando nós levamos nossos irmãos diante de juízes injustos. E Paulo disse, vocês, porventura não há entre vós alguém que possa julgar vossas causas, quando levam pessoas dentre vocês para os injustos julgarem, sabendo que vós julgareis o mundo. Concluindo, irmãos, ou indo para a conclusão um pouquinho mais, esses nomes redentores ou títulos que se atribuem às qualidades de Deus, e muitos outros que poderíamos chamar, outros títulos, Rosa de Saron, Lírio dos Vales, Estrela da Manhã, e aí você vai, porque Ele é infinito e suas qualidades pela sua família são infinitas. Mas Ele ainda, mesmo tendo todos esses títulos, Ele não tinha um nome. Em Êxodo, não vou ler para nós ganhar tempo, capítulo 3, Deus aparece para Moisés e diz assim, o clamor do meu povo chegou até mim. E outras falavam, eu preciso ir lá. Eu preciso conquistar. Eu preciso ser Jeová Jireh, eu preciso prover um libertador para eles, Moisés. Eu preciso ser Jeová Nissi, porque eu preciso que aquele povo tenha uma bandeira, porque ninguém respeita eles. E eu vou te enviar para ser o libertador. Moisés disse, Senhor, quando eu chegar lá e disser, o Deus de vossos pais, disse assim, vai e liberte o meu povo e tire do Egito. Senhor, eles vão perguntar, qual é o nome do Deus que te enviou aqui? Deus disse assim, Moisés, quando eles te perguntarem o meu nome, diga para eles assim, o eu sou me enviou a vós. Mas que nome é esse eu sou? Eu sou fala tudo. O eu sou fala o quê? Eu sou o autoexistente. Eu sou o Jeová Jireh. Eu sou o Jeová Rafa. Eu sou tudo para eles. Mas e o nome? Eu não tenho ainda. Mas eu já prometi que eu colocarei o meu nome em um... E que ali naquele lugar eu serei adorado. Tenham paciência. Eu estou caminhando para chegar lá. Vocês se afastaram de mim desde Gênesis. Mas eu estou num processo de reaproximação. Deixe eu continuar caminhando. Somente sigam minhas orientações. Juízes 13 nós lemos. Ou não lemos, não, essa ainda não.
Também Deus aparece para Manoá, pai de Sansão, porque Israel estava sendo massacrado pelos inimigos, e Deus aparece para dizer assim: tu vai ter um filho, Nazireu, e ele será o libertador de Israel. E Manoá diz assim: Senhor, quando se cumprir a profecia, qual é o teu nome? Eu quero te adorar, eu quero saber o teu nome. Deus olha para ele e diz assim: por que perguntas pelo meu nome, sendo que ele é maravilhoso? Mas por que Deus não quer dizer o seu nome? Ele ainda não tinha se tornado carne. Ele ainda não tinha o local aonde ele viria para habitar e ali receber um nome para ser adorado. Mas como eu li no início aqui, Deuteronômio 16, né? Ele diz ali que ele colocaria, que ele iria escolher um lugar para colocar o nome, para ali fazer habitar o meu nome. Isaías 52, verso 6, ele também diz assim: por esta causa, naquele dia, o meu povo saberá o meu nome. Em outras palavras, Deus disse: perguntam tanto pelo meu nome, mas naquele dia, o meu povo saberá o meu nome. Deixa as coisas ir caminhando. E veja que aquele Deus, irmãos, cheio de amor, cheio de misericórdia, que quando viu seus filhos caídos, não pôde trazer a sentença de morte, porque como que um Deus de amor mataria a sua própria família? Mas como que um Deus também, que é justiça, poderia simplesmente dizer assim: esqueça esse juízo, vamos deixar para lá. Deus não pode passar por cima dos seus decretos. Ele decidiu pagar esse decreto. E ele veio anunciando pelos sinais, pelos cordeiros sacrificados, pelas festas de lua nova, pelos sábados, onde o povo guardava o sábado, não trabalhava, ficava em casa. Aquilo era uma sombra que dizia assim: haverá um descanso para a alma do meu povo. E muitos dizem: temos que continuar guardando o sábado, porque Deus mandou guardar o sábado. E o próprio Deus guardou o sábado, porque trabalhou por 6 dias e no 7º descansou. Mas você não pode isolar a Escritura. Você veja que Deus trabalhou 6 dias, no 7º descansou e não voltou a cansar mais. Ou você vê Deus no outro dia continuando criando outras coisas? Não, ele descansou de uma vez por todas. Mas o sábado do Velho Testamento trabalhava 6 dias, no 7º descansava e no 1º voltava a cansar. Então não era o verdadeiro sábado, era uma sombra do sábado, porque o verdadeiro sábado foi aquele que Deus guardou depois do 6º dia, que foi um descanso eterno para Deus. Não voltou o Deus mais a cansar. E quando hoje nós encontramos o nosso sábado, que é Jesus Cristo, de braços abertos, ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu darei descanso para as vossas almas. Quando acontece esse sábado na tua vida, você não tem um 1º dia da semana para cansar de novo. Você se torna um crente pela vida toda. Você descansa dos teus pecados pela vida toda. Você entrou no eterno sábado, você não volta mais a cansar. Ah, mas eu tenho lutas ainda.
Eu às vezes tenho tentações, eu às vezes até falho. Mas isso, irmãos, não é o homem cansado do pecado sem Cristo. É um homem agora com Cristo que continua sendo humano e que, por ser humano, é tentado. E que às vezes tropeça, mas que sempre tem junto o perdão e a graça, para que ele não volte a ser aquele homem cansado das velhas obras. Amém? Muitos, eles voltam à velha vida e se tornam mais cansados do pecado do que antes de ser crente, porque nunca, na verdade, entraram no sábado que é Cristo. Somente entraram na igreja por uns dias e saíram. Mas Deus tem nos falado nessa série de escolas dominical, nos chamando para ir para um lugar onde é um lugar de descanso eterno. Ser a casa, a terceira casa de Deus, que é a habitação eterna de Deus, porque as duas outras primeiras casas, como vimos domingo aqui, foram provisórias. Era enquanto Deus estava vindo e se aproximando do homem. Aleluias! Você vê que ele veio se aproximando. Era Deus sobre o povo na coluna de fogo, guiando Israel. Era algo maravilhoso para Israel, mas não era tudo. À noite, a coluna de fogo, de dia, a nuvem. Até que chegou o momento que a semente da mulher veio ao mundo. A virgem concebeu. Emanuel, Deus se fez carne. E ele parou agora de habitar em tendas, no lugar santíssimo do templo, da sua primeira casa. Porque no templo havia os 3 átrios, que o pastor já falou, não vou entrar nisso, vocês estão lembrados, que representa as 3 fases da nossa vida. Primeiro átrio lá fora, é justificação quando você, lá fora que eu digo, na área coberta da igreja, como se fosse a igreja, o templo. Saiu do mundo, se arrependeu, foi perdoado, veio para o primeiro átrio. Você está protegido um bom pouco, mas não tudo. Ainda as intempéries do tempo te pega lá. Se há vento frio, te pega lá. Se o calor está muito forte, te pega lá. Mas você pode caminhar um pouco mais, vir para o segundo átrio, que é se assentar mais em tranquilo, que é a santificação. Mas depois havia uma cortina no templo e lá estava a arca, aonde Deus descia. Era o terceiro átrio. Lá o maná nunca estragava. O maná que eles colhiam lá fora, de noite, no outro, pela manhã comia, se não, colhia, e se até a noite não comia, pela manhã estava cheio de bicho, estava podre. Mas o maná que estava lá dentro, irmãos, durava gerações e gerações. E tem mais, irmão Enio. Cada um que assumia o sumo sacerdócio, entrava ali e podia experimentar daquele maná, sem ter medo de faltar para o próximo sucessor, porque se recompunha de novo. O que está na presença de Deus não diminui, não estraga. Sempre estava cheia a panela dourada do maná, que não se estragava. Esse é o lugar que aponta para o quê? O batismo do Espírito Santo. Porque quando então, esse Deus que eu estou falando, que veio se manifestando pelo Velho Testamento com muitos títulos, muitos atributos, que se manifestavam suas qualidades em favor da sua família, e que se negavam em dizer o seu nome porque ainda não tinha, mas que disse: eu colocarei o meu nome, e naquele lugar em que eu colocar, ali eu serei adorado. Ele vem e nasce de uma virgem. E o anjo diz: e coloca o nome da criança Jesus.
Aleluias. Senhor Jesus Cristo. Ali está o nome que é sobre todo o nome de Deus. Ou melhor, que é sobre todo o nome dos homens. É o nome de Deus. É o nome de Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Nissi. É o nome daquele que veio em sombras e tipos se manifestando. E ele se manifesta em carne humana agora, para cumprir a sua profecia. Como que traduzindo, ele disse, em outras palavras, ele disse para a serpente: você se achou esperta, porque viu que a semente desse animal cruzava com a semente da mulher, e você queria uma semente para usar ela contra o meu povo. Mas não tem problema, eu vou gerar uma semente e vou colocar no ventre de uma mulher, e esta semente, quando nascer, você saberá com quem você estará lutando. Porque o diabo sabia que não poderia nascer um segundo Deus, porque ele conhecia sobre que Deus é único. E Satanás sabia que quando isso acontecesse, ele teria que enfrentar Deus cara a cara. Na natureza humana, um Deus humano, um Deus parente nosso, que viria para pagar o preço pelos nossos pecados. Aleluias! Então veja, irmãos, quem é Jesus? Jesus é o nome do Deus Todo-Poderoso, que se manifestou em carne e recebeu um nome, que é sobre todo nome. Por isso a Bíblia diz que através deste nome, deixa eu ler aqui para nós concluir, é onde nós todos encontramos a vida eterna, a salvação. Veja, São João 3. Verso 5 vou ler. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Olha só, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ninguém conhece, não consegue compreender. Você não compreende o vento. Você não vê, mas você sabe que ele existe. O mundo não te compreende, mas ele sabe que existe algo ali que é diferente. Mais adiante aqui, ele diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas aqui está falando que Deus enviou o seu Filho. Então, é um segundo. Irmãos, é um título. Se Deus gerou, Deus é Pai. Porque ninguém gera sem ser Pai. Mas aquele corpo que Ele mesmo gerou, recebe um título de Filho. Mas quem é que habitou naquele corpo? O próprio que o gerou. Deus se fez carne e habitou entre nós. Amém? Nós vemos em São João, Filipe, preocupado, porque às vezes Jesus falava: a mim convém fazer a vontade do meu Pai. E ele pensava assim: ora,
Jesus, Ele é Deus. Porque eu vejo Ele falar coisas que só Deus pode fazer. Mas Ele também fala de um Pai. Temos então um outro. E aí Ele pergunta e diz assim: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai que está em mim, e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crê que eu estou no Pai, e o Pai em mim, crê ao mesmo por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então ele veio, pagou o preço, morreu, foi sepultado. Ao terceiro dia ele ressuscitou, reuniu os seus discípulos. E em outras palavras ele disse assim: veja, tudo que vinha sendo anunciado no Velho Testamento se cumpriu. Eu antes estava sobre vocês, na coluna de fogo. Eu agora vim para mais perto, estou com vocês, me tornei um homem como vocês. Mas eu faço obras e vocês não podem fazer as mesmas, porque vocês não estão diretamente em mim. Mas eu vou para meu Pai. E aí você segue lendo. E ele diz: e eu não vos deixarei órfãos. Ué, quem deixa órfão é pai. Então ele é o próprio Pai. É o meu Pai, é o seu Pai. Só que no Velho Testamento era espírito. E aqui ele se tornou carne para pagar pelos nossos pecados. E não vos deixarei órfãos, voltarei. É a terceira pessoa. Não, ele fala na primeira pessoa: voltarei para vós. Amém? Mas ele disse: eu enviarei o Espírito Consolador. Continue lendo e veja que na sequência ele fala: voltarei. O Espírito Consolador era Ele mesmo agora, não em carne, mas em espírito, para concluir o seu plano da redenção, que era voltar à unidade com sua família, a unidade que havia sido perdida no Éden. Agora não é mais Deus sobre o povo, agora não é mais Deus com o povo. Era muito bom Deus com o povo. Qualquer coisa que estava um probleminha, Jesus estava ali. Estamos com fome. Não tem problema, multiplica o pão. Morreu alguém? Chama de volta, volta a viver. Os discípulos diziam: não precisamos nada melhor do que isso. Mas ele disse: eu tenho algo mais. Eu vou e eu volto, e eu estarei em vós. E aí, minha casa, como ouvimos domingo, não será mais provisória. Porque o Altíssimo não habita em casa feita por mão de homens. E Ele escolheu na sua grandeza, irmãos, habitar dentro de um pequeno homem como eu, como você. E hoje nós nos tornamos a casa de Deus, a habitação de Deus. Não mais provisória, permanente. Porque daí ele diz: porque para onde eu vou, vós também ireis. Aleluia! Desculpa eu usar esse exemplo tão horrível, mas é para nós compreender. O diabo sempre ele quer personificar a Deus. E um dia eu estava conversando com um estudioso, e ele falando sobre
o vírus da AIDS, há muitos anos atrás, quando estava no auge o assunto da AIDS. E ele disse assim: existe uma maneira só de acabar com o vírus numa pessoa. É você queimar esta pessoa. Porque o vírus, quando ele entra, ele se torna uma unidade e não tem mais o que fazer. É o que o diabo faz. Mas se o diabo faz isso para o mal, Deus, o grande Espírito, quando ele vem e você se torna a sua terceira casa, a morada eterna de Deus, só não existe a opção daí que existe para acabar com o vírus que está em alguém. Porque não tem como. Se matar esse corpo, Deus te levanta num novo corpo. E você continua nele e ele em você. Porque se tornamos inseparáveis. Se nós, igreja, entendêssemos. Por isso que o pastor fala, e ele dizia domingo aqui: irmãos, vocês têm que entender o que Deus está falando. E às vezes a gente pergunta: quantos que entendeu? Porque sai do culto e continuam agindo como o corpo deles fossem seus próprios corpos, que não tem que dar satisfação para ninguém. A Bíblia diz: o Espírito Santo que habita em vós tem ciúme. Esta casa não é sua, ela é de Deus agora. Porque Ele se tornou um com você. Você recebeu o nome que é sobre todo nome. E a partir dali, abriu-se um processo para que Ele viesse vir e habitar dentro daquela casa que recebeu o seu nome. Então, irmãos, preserve seu corpo para Deus. Preserve seus lábios. Cuida o que você veste. Cuida com quem tu andas. Porque tu és a casa do Deus Altíssimo. Ele disse, Davi disse assim: eu habitando numa casa linda de cedro e o meu Deus habitando em tendas. Vou fazer uma casa para Deus. E chamou o profeta Natã e disse: ei, eu vou fazer uma casa para Deus. Natã, na hora, irmãos, foi rápido no gatilho, porque viu que era algo muito nobre e disse: faça tudo o que está em teu coração. Mas quando ele bota o pé na porta indo embora, Deus diz: Natã, volta lá. Você disse para ele fazer uma casa para mim? Pergunta para ele que casa ele vai me edificar. Qual é o tamanho da casa para que eu caiba dentro? Se o céu é o meu trono, a estrada e a terra o estrado dos meus pés. Eu estou sentado no trono e meus pés estão colocados sobre a terra. Que casa ele vai me edificar? Daí ele diz: corpo me preparaste. É essa casa que eu quero. Não é uma casa de tijolo, não é uma casa de ouro, não é uma casa de prata. É uma casa humana, que ninguém dá nada. E a Bíblia diz: o mundo não é digno deles. Deixa Deus tirar esses que são a sua habitação, e esse mundo virará um caos que não terá mais como sobreviver. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Você tem adorado a Deus no lugar certo? Porque Ele disse: eu colocarei o meu nome num lugar, e ali eu serei adorado. E Ele veio caminhando, como nós vimos, pelos tipos, pelas sombras, nas tendas, nos montes que Ele aparecia, na sarça ardente. E Ele veio se aproximando, e veio vindo. E um templo belo foi feito, e ali se tornou a casa de Deus. E Deus, respeitosamente, sabendo que ele não havia espaço para ele morar ali dentro, mas Ele aceitou como sendo sua casa provisória.
Mas ele estava dizendo, mas deixa eu ir. E ele disse, Moisés, tu vai revestir de ouro, você vai colocar pedras preciosas nas paredes, o templo vai ficar muito lindo. Mas eu tenho uma decoração especial para o lugar santíssimo. Vamos dizer que Moisés pensou, meu Deus, ele já falou todas as pedras mais preciosas que existem para me colocar aqui fora. E agora o que é que ele quer que eu coloque lá dentro? Deve ser coisas muito mais valiosas que eu não conheço. Ele disse, reveste as paredes de peles para mim. Mas Senhor, peles é simples demais. Moisés, tu não sabes. Esse é o meu plano, Moisés. Tudo isso aqui é provisório. Eu estou indo para morar dentro de peles brasileiras, africanas, chinesas, e de todas as raças, tribos, nações. Por isso, irmãos, em nome de Jesus Cristo eu digo, não fira aquele que escolheu você para ser a sua habitação. Cuida com quem tu andas, cuida o que tu vês, cuida o que tu ouves, cuida o que tu falas, cuida o que tu vestes. Você é a casa de Deus. E tudo isso que eu falei aqui é uma abreviaçãozinha do que Deus é, esses nomes redentores, falando das suas qualidades, que Ele é para o seu povo, é um pouquinho do que poderíamos falar. E tudo isso, e mais aquilo que eu não falei, que é infinito, agora tudo concentrou-se dentro de você. Você é a casa. Você é a habitação do Deus Altíssimo. Por isso podemos cantar aquele hino, onde colocar as minhas mãos abençoadas será. Sim, porque você é Deus caminhando em dois pés sobre a terra. É a deidade, o profeta disse, a deidade não está no céu. Ele disse, a deidade está na terra, a deidade está em você, está em mim, está em nós. Mas nós não reconhecemos, porque estamos muito ocupados a olharmos as flores do deserto. Mas disse o profeta, quando este povo souber quem eles são, não haverá lugar para eles mais. Mas isso não é palavras só retóricas. Se nós não alimentarmos a nós mesmos para descobrir quem nós somos pelas Escrituras, nunca saberemos quem somos. E não te preocupes, irmãos, que vai ficar vazio o céu. Porque ele disse, se esses não clamarem, as pedras clamarão. Se esses não aceitarem o meu plano, eu levantarei aqueles que eles menos imaginam, para que sejam a minha casa eterna, a minha habitação. Não somos insubstituíveis, pregou o pastor Febrônio há muitos anos atrás para nós. Somos muitas vezes orgulhosos, porque conhecemos mais do que um denominacional, porque conhecemos mais do que um teólogo. Cristo não é orgulhoso, Cristo é humilde. Precioso Deus, eterno Pai, quem é Jesus? Quem é Jesus? Um simples homem que viveu uma lenda? Não, Senhor. Um profeta com dons maiores que caminhou pela terra? Não, Senhor. Quem é Jesus? É o Senhor mesmo. É a casa que escolhestes tu para ali fazer habitar o teu nome.
e para concentrar naquela casa todos os teus nomes redentores, tudo que o Senhor foi no Velho Testamento, tudo que o Senhor é. A Bíblia diz, habitou nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus, que privilégio de saber que ali no meu quarto eu posso falar com o Senhor. Não gritar e dizer para Deus que está muito longe me ouvir. Não, Senhor, o Senhor está conosco, Pai. O Senhor é Jeová Sama, aquele que está presente, aquele que está junto. O Senhor, Pai, é a nossa redenção. O Senhor é a nossa casa e única casa que o Senhor realmente quis. Todas as demais foram passageiras e provisórias. Todas as demais foram um trajeto de uma caminhada a um propósito. Permita a igreja entender, permita eu entender mais profundamente isso, Pai, e nós vivermos à altura disso, meu Deus. Que cada irmão, cada irmã zele por esta casa, que não é deles, é emprestada para viver aqui. É a casa do Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus. E tudo que citamos aqui, Pai, se há falta em alguém, que eles lembrem que o Senhor continua sendo Jeová Rafa, o Senhor continua sendo Jeová Shalom, o Senhor continua sendo o nosso pastor, o nosso cuidador, a nossa bandeira, a nossa justiça. Pai, amplia e abençoa isso, Pai. Eu peço que o Senhor dê continuidade nisso que o Senhor tem falado por vários dias aqui, Pai. Vários domingos nosso pastor tem subido e tem falado, e tem trazido, ó Pai, a igreja ao conhecimento do grande propósito do Senhor. Sela isso em nossos corações, Pai. E confirma em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, nós lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém.